Por essa ninguém esperava. Veja a bomba que Thiago dos Reis vai contar diretamente do STF. Cuida, vai lá. E temos aí bombas do Supremo Tribunal Federal contra o Centrão aí, o Congresso da Mamata. Deu ruim aí para os deputados de direita. Olha, eles estavam tentando enquadrar o governo Lula, mas não é o governo Lula em si, não é uma coisa contra o governo Lula, não. As pautas ali divergem porque o governo Lula tem um posicionamento pró-povo e os parlamentares de direita, Hugo Mota, Ciro Nogueira e outros aí, contra o povo. Mas é por isso, não é mais uma coisa pessoal ali, aquela rixa de tentar derrubar o governo como era até uns meses atrás. Não mesmo. Ok, obviamente eles iam preferir um Tarcísio como presidenciável e tudo mais, mas já viram que o projeto T foi para o espaço e tudo mais, e que não vai ter muita margem ali para alguém enfrentar o Lula. Então, melhor unirem do que irem contra. Porém, quando eles precisam satisfazer o interesse de quem financia o projeto político deles, aí eles não querem saber, eles ferram a população, eles tentam ali de todas as maneiras ajudar, principalmente narcotraficantes, que são aí facções criminosas de tráfico de drogas. Porém, deu ruim para eles. Por quê? Porque eles também, nesse meio tempo aí, eles tentam ajudar quem? Os bilionários, que são os donos do Brasil. Eu sempre cito aqui um áudio do presidente do BTG Pactual, que é um banco que muita gente fala, nem é um dos maiores, maior é Bradesco, Itaú, Santander, mas é o banco cujo presidente tem mais influência política, tá? É o BTG Pactual. E é o André Esteves. E o André Esteves, nesse áudio, ele fala, é um áudio de 2021, ele fala para os estagiários do banco, olha, desculpa que eu cheguei atrasado aqui na palestra, ele chegou uns 15 minutos atrasado, né? É que o Arthur Lira me ligou, presidente da Câmara dos Deputados, para perguntar o que fazer, porque 5 dos secretários do primeiro escalão do Ministério da Economia do Paulo Guedes pediram demissão. E aí ele diz ali, com outras palavras, aí explicando que o Arthur Lira queria saber, eu ameaço o Bolsonaro com impeachment ou não? Eu mando o Bolsonaro obedecer o Paulo Guedes e fazer o que o Paulo Guedes quer para esses 5 aí voltarem ao governo, ou deixo por isso mesmo, ou o que eu faço? Mais ou menos isso. Você fala, caramba, o cara é presidente da Câmara, com todo esse poder, roubando bilhões aí de bolsolão, mas ele tem que perguntar para o presidente de um banco o que ele faz. Esse é o Brasil, esses são os verdadeiros poderosos do Brasil, esse é o verdadeiro poder. Ok, o Lula vai contra eles todos. E esses todos têm uma coisa que dá medo neles, que é a taxação das grandes fortunas. Eis que o ministro Fachin nunca se esqueça, eu vejo que infelizmente as pessoas têm memória curta, muita gente, né? Ou a pessoa, ninguém é obrigado aí, você plantonista, não se culpe se você tiver memória curta, porque você deve ter seus afazeres, as suas atribuições, e aí você não é obrigado a lembrar de tudo, mas eu tô aqui para isso. Fachin é aquele que logo depois dele ser indicado pela Dilma ao STF, 3 semanas depois, ele teve uma conversa a sós com o Deltan Dallagnol, então procurador da Lava Jato. E o Deltan Dallagnol falou no grupo de Telegram ali dos procuradores que estavam perseguindo o Lula. Ele falou, olha, cara, eu tive uma conversa excelente com o ministro Fachin. O Fachin é nosso. A partir de então, o Fachin passou a ser um dos maiores fascistas do Supremo Tribunal Federal. Ele era o relator da Lava Jato e ele corroborava com todos os crimes que a Lava Jato cometia. Mandava prender alguém sem prova, a pessoa recorria, chegava no Fachin, o Fachin já falava, defiro aí a prisão, tem que manter preso. Tá, Fachin até o fim votou aí para que o Sérgio Moro não fosse considerado juiz ladrão contra o Lula e defendeu a Lava Jato até o fim. Alguns caem na falácia da extrema-direita de que, mas o Fachin é petista porque ele que anulou os processos contra o Lula. Ele só o fez quando o atual ministro, mas então advogado do Lula, Cristiano Zanin Martins, conseguiu acesso pelo ministro Lewandowski, que era do STF, aos arquivos da Operação Spoofing, e ele estava divulgando dia após dia, e eu lembro que eu fazia vídeo aqui no Plantão Brasil todos os dias, eu falava, caramba, são mais de 20 páginas por dia de conversas que eu tô lendo aqui, e aí tem que entender o contexto de tudo isso, porque aí não era a matéria do Intercept, então eu tinha que pesquisar o contexto de tudo, citando o Lula de crimes do Moro e do Dallagnol. Só que começou a chegar na ligação deles com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. A coisa começou a ficar muito feia, muito feio, o buraco bem mais embaixo do que a gente imaginava. E aí, a única maneira daquilo parar de ser divulgado era se o processo todo fosse anulado. Então o Fachin anulou todos os processos contra o Lula para que aí o Zanin não pudesse mais ter acesso e tornar público ali diálogos que estavam o Lula na Vaza Jato. Só por isso, tá?
Só por isso. E a nossa imprensa não diz isso, porque senão, pô, ela vai admitir que tinha um conluio dos Estados Unidos para prender o Lula, para dar golpe na Dilma. Aí fica ruim, né? A narrativa deles cai. Porém, o Fachin assumiu o STF e ele quer deixar ali um negócio. Não é um legado, porque ó, o legado dele é um legado lixo, faça o que fizer daqui para frente, tá? Mas ele quer deixar ali um parecer de que, ó, eu mudei, eu não sou mais aquele lixo de antes, não. O que fez o Fachin? O Fachin pautou aí para essa semana o julgamento sobre imposto a grandes fortunas. Tem deputado do Centrão, tem dono de partido, Ciro Nogueira, o Rueda do União Brasil, 2 ligados aí ao PCC, estão assim, se tremendo. Por quê? Porque parece, aí, segundo a imprensa, que há maioria no STF para começar a fazer valer a Constituição. A Constituição diz que quem tem fortunas muito grandes tem que pagar imposto. E diz que os impostos no Brasil têm que ser proporcional. Não fala coisa, ó, quem tem fortuna grande tem que pagar imposto. Não. Os impostos têm que ser proporcionais no Brasil. Tem, né? Ou seja, se alguém ganha nada ou pouco, tem que pagar nada ou pouco de imposto. Se alguém ganha muito, tem que pagar muito de imposto numa proporção maior do que o outro. E explico. Você fala, pô, mas o cara que ganha 1.000, vamos supor que quem ganhasse 1.000 pagasse 20% de imposto. 20% de 1.000 são R$200. Quem ganha 1 milhão, 20% são R$200 mil. Pô, tá pagando mais imposto que o outro. Sim. Então tá ok. Não. Que para quem ganha 1.000, 20% é muita coisa. E quem ganha 1.000, se não pagar imposto nenhum, esse dinheiro ele vai comprar em carne, vai comprar em ovo, vai comprar em frango, vai comprar em arroz, em feijão, enfim. Vai comprar, vai gastar, porque tá faltando. Quem ganha 1 milhão, pagando imposto não, a vida dele tá boa. Não tá faltando. Ele vai abrir a geladeira, vai ter todos os produtos que ele imaginou que ele quer que tenha na geladeira dele, a não ser que ele esqueceu de comprar. E aí ele pede e algumas das milhares de empregadas ou empregados domésticos ele compra para ele. É isso. Então, quem ganha 1 milhão tem que pagar proporcionalmente um imposto maior do que quem não ganha nada, que tem que pagar nada. Por isso que o Lula conseguiu aí aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês e desconto até 7.350, taxando os mais ricos em algumas coisas. Ok, só que agora o que o Fachin tá mandando voltar é o seguinte, não, é fazer valer a Constituição. Quem tem grande fortuna, pagar pela fortuna. Se você não sabe, plantonista, em países desenvolvidos, os bilionários pagam pela fortuna que eles têm. Por quê, Thiago? Porque se você pagar pela renda, chega um momento em que a pessoa vai sonegando imposto aqui, ali, quando vê o cara tá com 100 casas. O Bolsonaro comprou 100 imóveis com dinheiro vivo. Ele não tem dinheiro declarado para ter todos esses imóveis. Isso. E aí você vê, pô, peraí, então a renda dele é muito maior do que o que ele declara. E aí é isso que acontece no Brasil. E em países desenvolvidos, não. A pessoa, de repente, vê, tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, e não declarou renda para ter nada disso. E aí o que acontece? Como se taxa a renda e a pessoa não declarou renda e está cheio de bens, fica por isso mesmo. Porém, em países desenvolvidos também se taxam por tudo que a pessoa tem, pelo patrimônio. E aí, pô, se você tem 10 mansões, ou caso do Bolsonaro, você tem 101 imóveis, grana você tem. Então você vai pagar um imposto maior por causa de tudo aí que você tem. Isso, obviamente, não é para você, plantonista, falar, mas, Thiago, eu tenho 2 casas. Nossa, me ferrei. Nossa, eu tenho 2 carros no meu nome, não é no nome de outra pessoa, que pediram para eu colocar e o carro nem é meu. Não é você. Estamos falando aqui de quem tem mais de 100, 200 milhões de reais. Se você não tem 100, 200 milhões de reais, não é você. Então é isso aí que o STF vai colocar em votação. Mas aí, para piorar aí para os bolsonaristas, para esse pessoal, o ministro Barroso confirmou ao Fachin, e o Fachin vazou já para a imprensa, que ele é assim com jornalistas da Globo, porque na Lava Jato ele vazava tudo para a imprensa, para ferrar o PT, delações sem prova, tudo vazava. E aí ele vazou, porque essa conversa entre Barroso e Fachin, Barroso outro lavajatista, né? Vamos lembrar, o Barroso, as conversas da Vaza Jato mostravam que ele tinha aí encontros íntimos secretos com o Deltan Dallagnol, tá? Eu vejo gente falando, o Barroso já deixou seu lugar na história por combater o fascismo. Mas esse é mesmo do que a pessoa fazer cocô no meio da sala, aí depois pega um pano, limpa assim, continua cagado, tá, o chão. Mas pegou um pano, limpou mais ou menos e fala, limpei o cocô. É isso aí que o Barroso faz quando ele combate o fascismo. Porque ele plantou o fascismo. Ele plantou.
isso tudo. Ele combater não é nada mais do que obrigação. E qualquer combate que ele faça ao fascismo, e não é, para mim, não é nem 1% suficiente, é um combate até bem frouxo muitas vezes, ele é o cara que cagou na sua sala, tá? E limpa com pano. Ele tá limpando o que ele fez. Não deixou de ser horrível. Não deixou de ser horrível. É isso. Não fez mais do que obrigação. Mas o Barroso aí tá com medo da Lei Magnitsky, tá com medo de algumas coisas, ele tá com medo da polarização. Ele gostava de ser ministro quando ele ferrava a esquerda, quando ele homologava delações sem provas contra o PT. Por quê? Porque aí, não sofria ameaça de morte, não era chincalhado, dava entrevista aí na grande mídia aí, sendo exaltado por todos. O pessoal da extrema-direita amava ele. Aí agora que ele tem que combater o lixo que ele mesmo ajudou a criar, aí ele recebe ameaça de morte, recebe ameaça de Lei Magnitsky, aí de repente fica sabendo aí de patrimônio que ele tem nos Estados Unidos multimilionário, e de um monte de coisa, aí ele começa a ser exposto, e ruim, né? Ruim. Aí não é uma vida boa pra ele. O cara que, vamos ver, um dos brasileiros aí que fez uma das coisas mais curiosas pra mim, Thiago, que eu já vi na vida, que um advogado que ganhava milhões e milhões a ponto de ter um imóvel em Miami, fora o resto que ele deve ter aí, valendo 4 milhões e meio de dólares, ou seja, 25 milhões de reais, um imóvel do Barroso lá em Miami, tá? Ele larga tudo isso para ser ministro do STF e ganhar só 45 mil por mês. Que grande patriota Barroso, porém o patriotismo tem limite. E aí o Barroso já avisou que ele vai deixar o Supremo Tribunal Federal. Isso até o fim do ano. Então até o fim do ano o Lula vai escolher mais alguém para o STF. A imprensa está tentando plantar o Rodrigo Pacheco de todas as maneiras, até porque dizem que tem articulação do próprio Barroso. E, opinião do Thiago, se o cara tá saindo do STF, vai e cala a boca. Ele não tem que escolher quem vai ficar no lugar dele. STF não é monarquia que sai o rei e ele escolhe quem fica no lugar dele. Não. Saiu, tchau. Ou então fique. Ninguém tá mandando sair também, Barroso. Pode ficar. Mas se vai sair, cala a boca. Mas aí a imprensa quer que seja o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco é um cara de direita que fechou com o Bolsonaro por boa parte do governo Bolsonaro. Ele só parou de fechar com o Bolsonaro quando os bolsominions passaram a chincalhar com ele, porque ele não pautava o impeachment do Alexandre de Moraes. Só então. Mas até então, ele estava 100% fechado com o Bolsonaro. É um cara que, se for para o STF, ele vai fechar com a direita. E não interessa quais garantias ele der ao Lula. E alguns falam, mas Thiago, se o Lula acabar indicando, eu confio. Eu digo, olha, indicou Joaquim Barbosa, indicou Lula e Dilma juntos, né? Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Luiz Fux, Barroso, Fachin, é muito traidor da pátria, muito traidor da pátria. Mas o Lula, isso é o que a imprensa fala, o Lula tá bem mais esperto em indicações desse tipo, e se fala que pode ser aí o Jorge Messias, que é o atual ministro da Advocacia Geral da União, ou o Bruno Dantas. Bruno Dantas é um cara que na época da Lava Jato, ele era o único juiz do Tribunal de Contas da União que ia para cima da Lava Jato quando era impossível ir para cima da Lava Jato. Quando toda a imprensa demonizava quem fosse anti-lavajatista, ele já era anti-lavajatista. O Jorge Messias tem a vantagem que ele é um cara mais de esquerda. O Bruno Dantas não tem ali decisão dele que se fala, pô, esse cara é de esquerda ou ele é de direita e tal, mas fecha ali no anti-lavajatismo e na defesa ali contra a extrema-direita. Não tem ali uma coisa ali que eu possa dizer, esse cara é de esquerda. O Jorge Messias não, ele já é mais de esquerda. Então, esses são os dois principais cotados aí. Bruno Dantas, o TCU ou o Jorge Messias. Então, 2 presentes aí do STF pro Lula em questão aí de 24 horas. Lula tá rindo à toa. Nisso aí, olha só o que tá acontecendo. Os bolsonaristas passaram aí a brigar entre si. Por quê? Porque o Bolsonaro anunciou o Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado por Santa Catarina. Ele lidera as pesquisas. São 2 eleitos para a vaga do Senado no ano que vem. E o Carlos Bolsonaro está em primeiro, então quem fica com a segunda vaga? As pesquisas dizem Caroline de Toni. Só que ela também é do PL. E aí o PL quer fechar ali o governador de Santa Catarina, que é o Jorginho Melo, aquele que passou a mãozona na Michelle, ele quer articular com o Centrão, que é direita, né, direitão, para ter apoio, para ele conseguir viabilizar o seu governo, para que não sofra impeachment, para que não deixe de ter maioria. E para isso ele precisa eleger como senador o Esperidião Amin, que é atual senador, só que é do MDB. Valdemar Costa Neto já falou que o Esperidião Amin tem que ser candidato.
Ele ficou, mas peraí, mas se ele for o candidato da extrema-direita, ou tem que tirar o Carlos ou a Caroline de Tone. Michele Bolsonaro já falou, tem que ser a Caroline de Tone candidata. Ou seja, tira o Carlos. Não falou tira o Carlos, mas tem que ser a Caroline de Tone. Se não vai tirar o Espiridion Amin, tire o Carlos Bolsonaro. Espiridion Amin é quem faz contato ali da extrema-direita de Santa Catarina com o grande empresariado, com os bilionários de lá. Então ele é uma parte crucial para eles manterem a hegemonia com o grande empresariado, que, vamos lembrar, chegou época ali nos governos Lula 1 e 2, em que Santa Catarina é um estado que elegeu a esquerda, e não a extrema-direita. Foi mudando. E aí eles têm que manter essa hegemonia, porque o Bolsonaro teve 70% dos votos lá em 2022. Daí é difícil você aumentar. O que eles não querem é diminuir muito. Então, tá uma briga danada lá. A Caroline de Tone tá ameaçando sair do PL caso não confirme a candidatura dela. E aí, em outro partido, ela tem uma chance enorme de ser eleita contra o pessoal do Bolsonaro. Então tá uma briga generalizada que envolve a Michele e o Carlos. Então, briga aí na família. Nisso, o Eduardo Bolsonaro está sendo cancelado pelos líderes do PL, do Partido Progressista, do Republicanos, etc, etc. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro fez aí uma pataquada lá nos Estados Unidos, cometeu um monte de crime no meio do caminho, ferrou, ele explodiu todas as articulações da extrema-direita no Brasil inteiro, e parte aí do Bolsonaro tá exigindo o Carlos em Santa Catarina é porque o Eduardo Bolsonaro explodiu várias pontes que eles tinham ali com o pessoal mais a centro. E aí, nisso, o Trump vai lá e conversa com o Lula e fala que a conversa com o Lula foi muito boa e fala que vai marcar dois encontros com o Lula. Ele fala, pô, peraí. Deu ruim aí, Eduardo Bolsonaro fez, olha, ele ferrou aí com a extrema-direita. Então, tá uma briga generalizada lá. O Congresso agora tá em briga também contra o governo Lula, mas não é contra o Lula, briga contra o Brasil e para proteger o interesse dos seus. É a primeira vez que eles estão em briga e você não fala, é eles contra o Lula, coisa pessoal no fundo. Não, é eles contra o Lula porque tem interesses diferentes. E aí chega o STF e fala, ó, duas bombas aí. Primeiro, o Lula vai ter uma indicação a mais no STF, se ele fizer direitinho, muda a correlação de forças. Se o Lula pensar, pô, quais são as investigações que o Barroso tem sob sua tutela? Vamos ver aqui. Ah, tem várias contra políticos do Centrão. Quem é o candidato aqui à vaga da STF que vai meter pra cima deles com tudo? Quem é? Tá você indicado. Imagine você. Vai causar um pânico generalizado. Então é isso aí que tá sendo colocado na mesa. E o Lula agora tem mais uma barganha, que é, ó, eu posso fazer uma indicação aqui que vai acabar com vocês. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e falou.